paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé e entrar na presença do Senhor. Feche os teus olhos. E se entregue ao teu Deus. Vai buscando a presença dEle, porque essa noite é noite de vitória, noite de alegria diante do Senhor. Ah, meu Deus amado, meu Pai Celestial, entramos, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te louvar e Te engrandecer, meu Deus. Queremos, Pai, nesta noite, render a Ti, Senhor, a honra e a glória, Pai, que lhes são devidas, ó Deus. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é nosso Deus zeloso, meu Deus. Sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que nos sustenta, meu Deus. E por isso, meu Deus amado, queremos entregar a Ti, Senhor, a honra e a glória, Pai. Queremos, meu Deus, entregar ao Senhor todo o louvor, meu Pai Celestial. Essa noite, meu Deus, é a noite que fechamos, Pai, a campanha, Senhor. E subimos, Pai, crendo, meu Deus, que o Senhor tem grandes coisas para nos entregar, meu Pai amado. Então, meu Deus Celestial, clamamos a Ti e pedimos, Senhor, enche-nos com a Tua graça, Pai. Derrama sobre nós a Tua unção, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo se manifeste, Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder.
sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Abra comigo aí no texto principal. Josué, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, capítulo de número 6. Nós vamos ler 2 versículos, porque você já conhece o texto. Então nós vamos fazer a leitura de 2 versículos. E vamos estar ministrando essa palavra que Deus preparou para as nossas vidas. Versículo de número 3 e o versículo de número 7. Capítulo 6, versículo 3 e o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Versículo de número 7. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Amém? Então vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, havia uma promessa de Deus para o seu povo. Assim como hoje nós temos também uma promessa de Jesus para as nossas vidas. No meio de tantas promessas gloriosas, eu quero destacar uma aqui, que é bem conhecida de todos os irmãos, e é fácil de que essa promessa ela possa permanecer no coração, porque é importante que a palavra ela permaneça no coração. Então essa promessa ela diz assim: que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que a exemplo do povo de Israel, essa promessa ela não vai assim acontecer sozinha no nosso caminho. Ela não vai acontecer sozinha na nossa casa, na nossa família. Nós vamos precisar conquistá-la, nós vamos precisar tomar posse dela. Assim como o povo de Israel também tinha uma promessa de uma terra abençoada, uma terra que manava leite e mel. Mas essa terra precisava ser tomada de posse. Por quê? Não era deles? Era deles. E por que era deles? Porque Abraão, quando peregrinou no chamado que ele recebeu do Senhor, Abraão
comprou aquelas terras. Ele não foi um invasor de terra, ele comprou aquelas terras, mas a descendência de Abraão acabou se afastando daquele lugar e ficaram por 400 anos escravizados no Egito. Então outros povos entraram e aí sim tomaram posse de uma terra que não eram deles, mas que era da descendência de Abraão. E agora Deus estava tirando então os descendentes de Abraão da escravidão do Egito e levando eles para tomar posse. A mesma coisa aconteceu conosco, né? Deus também nos deu todas estas bênçãos, mas o inimigo roubou estas bênçãos de nós e tomou posse de todas elas. Jesus Cristo veio para nos dar de volta a posse de todas estas bênçãos. E por isso Jesus Cristo pagou o preço, né? O preço na cruz do Calvário, para que nós então possamos ter esta oportunidade de viver uma vida aqui neste mundo, né? Mas uma vida de qualidade, uma vida abençoada, uma vida abundante. Amém, irmãos? Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós chegamos na igreja, nós temos direito a isso. Nós tomamos posse desse direito. É através de Cristo que nós tomamos posse desse direito. Mas é necessário que a gente lute. É necessário que a gente seja uma pessoa de luta espiritual, de guerra espiritual. Por isso que o texto fala aqui a respeito daqueles que estavam armados para poder participar daquele momento ali, né? Então é necessário que você também esteja armado. Aí o apóstolo Paulo ele ensina a igreja que as nossas armas não são como as armas desse mundo, não são as armas carnais, não são as armas físicas. Nós não precisamos nos armar materialmente, nos armar fisicamente, mas nós precisamos usar nossas armas espirituais. Então nós precisamos compreender isso, que oração não é uma disciplina. Às vezes a gente vê uma pessoa fugindo daquele momento de oração. Oração não é castigo, oração não é disciplina, oração é uma arma espiritual. Jejum é uma arma espiritual. Consagração é uma arma espiritual. Então, e vai afora, irmãos. E existem muitas armas espirituais que nós precisamos tomar posse delas, né? E nós vamos ensinando a igreja, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Enquanto a gente às vezes está ensinando aqui a arma da oração, pode ter alguém que esteja precisando usar a arma do jejum. Então você não pode ficar esperando a gente, né, vir daqui um mês, quem sabe, a hora que Deus preparar, te ensinar a jejuar. Você precisa buscar uma orientação, você precisa nos procurar, você precisa aprender como usar e como obter essa arma que no seu tempo você está precisando dela. E nós então estamos aqui justamente para te orientar. Agora, o que você não pode é ficar aí parado, o que você não pode é ficar aí sofrendo. Você não pode ficar na igreja. Aqui, esse lugar é a igreja. Não é, sabe, assim, um pronto-socorro. Tem gente que gosta de comparar a igreja é o pronto-socorro espiritual. Não, igreja é igreja, não vamos comparar a igreja com nada, porque a igreja não tem comparação com nada do que existe nesse mundo. A igreja é igreja, irmão. Aleluia. E nós não estamos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para encontrar uma solução. Eu nunca vi uma pessoa falar assim: eu vim para a igreja para que eu possa aprender a sofrer, para que eu possa me acostumar com o sofrimento. Não, igreja não é lugar para se acostumar com o sofrimento. Igreja não é lugar para se acostumar com problema. Igreja é lugar para vencer todas estas coisas e para tomar posse de uma vida realmente abundante. Mas existe isso, pastor? Então,
é essa boa notícia que a gente vem trazer para você. Existe uma vida abundante e Jesus prometeu ela para você. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Então você veja que a Bíblia fala que Israel estava ali diante de uma oportunidade de poder tomar posse daquela bênção que Deus tinha preparado para eles. Assim como nós estamos sentados aqui. Cada culto é uma oportunidade de nós alcançarmos bênçãos espirituais, de nós voltarmos. Nós não podemos, a Bíblia fala, nós não podemos chegar aqui na igreja, vir na igreja, porque ninguém pode chegar na presença de Deus e sair com as mãos vazias, não pode. Cada culto que a gente vem, a gente deve colher as bênçãos que Deus tem prometido, e nós devemos levar para a nossa casa, levar para a nossa família, levar para a nossa vida. É para isso que existem os nossos cultos. Então a Bíblia fala que eles estavam ali, diante daquela situação. Então, Deus precisava que eles tivessem ali algumas mudanças. Uma das mudanças, que a mente deles mudasse. Eles tinham ainda um resíduo da mente da escravidão. Sabe, a nossa mente precisa mudar, irmãos. A nossa mente, ela precisa ser transformada. Não é, sabe, lendo livro que vai acontecer isso. Não é a gente buscando uma opinião de um, uma opinião de outro. Não. A gente só precisa saber, a minha mente precisa mudar. E o que eu preciso fazer para minha mente mudar? Orar. Pedir a Deus, porque quem vai mudar a sua mente é Deus. É Jesus que vai mudar a sua mente. Então, cada um precisa de uma mudança. Tem gente que é bom, tem gente que é mais do que bom, tem gente que não tem nada de bondade, tem gente que é falso, tem gente que é mentiroso, tem gente que usa às vezes de persuasão, tem gente que é sistemático, tem gente que é de tudo. Então cada um precisa, só Deus é que sabe o que precisa mudar, mas que precisa. Escuta o que eu estou te falando. Por melhor que você seja, olha, eu sei que chega na igreja, a gente tem cara de santo, a gente parece santo. Olha para quem está do teu lado, vê se não é um santo. É um santo, fala a verdade, é um santo. Mas olha, por mais santo que a gente seja, a gente precisa mudar. Então comece essa oração: Deus, muda minha mente, Deus, muda. E Deus, olha, Deus vai mudar. Você vai se surpreender com você mesmo. Você vai conhecer uma nova pessoa e você vai começar a viver uma nova vida. Quem crê pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aquele povo precisava mudar o coração. Precisava mudar. O nosso coração também precisa de mudança. Quem que vai mudar? É Deus que muda. É Deus que muda o nosso coração. Aquele povo precisava sentir a presença de Deus, porque lá no Egito eles conheceram Deus que tinha estátua. Eles conheceram Deus que tinha esfinge. Eles conheceram Deus que tinha aparência. Eles viram as pessoas no Egito carregando Deus para cá, carregando Deus para lá. E agora o Deus que eles iam servir não tinha mais nenhum tipo de fisionomia, não tinha mais nenhuma figura, não tinha mais nenhuma estátua, não tinha mais nada, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. O nosso Deus é o Deus invisível, é o Deus que é Espírito, aleluia. Então eles agora precisavam aprender a servir a Deus
sentindo, tendo a presença de Deus. Irmão, nós não podemos mais ter alguma coisa ao nosso redor que seja como Deus, porque nada destas coisas são Deus, entendeu? Nós precisamos aprender agora a sentir, a viver na presença de Deus. A presença de Deus tem que estar conosco. A presença de Deus tem que fazer parte do nosso, não só no momento do culto, mas em todo momento. Nós precisamos dormir na presença de Deus, nós precisamos acordar na presença de Deus, nós precisamos trabalhar na presença de Deus, é tudo na presença de Deus. Mas é assim? Não é assim, porque às vezes nós aqui fazemos parte da igreja, às vezes a gente entra em contenda, às vezes a gente usa de palavra torpe, às vezes a gente cria lá um momento de confusão em casa, de brigas. Isso não é presença de Deus, irmãos, isso não é. A presença de Deus é a presença de Deus, irmão. A presença de Deus é luz, não tem nada de trevas. Presença de Deus é paz, presença de Deus é presença de Deus é justiça, então a gente tem que viver no meio dessas coisas, a gente tem que viver no meio de alegria, nós precisamos ser alegres, nós precisamos ter essa força dentro de nós precisamos viver com justiça, irmão, é isso que significa a presença de Deus conosco. Então, eles precisavam, para poder tomar posse, eles precisavam viver como povo, não sozinho. Nós também não podemos mais viver sozinhos, nós precisamos entender que para sermos abençoados, nós precisamos fazer parte do povo de Deus, irmão. Nós não somos sozinhos, nós fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Nós não podemos ser desigrejados, nós não podemos viver, separados, sem nos conhecer, sem se conversar, sem ter uma comunhão. Nós não podemos, irmão, não podemos estar na igreja sozinho. Nós precisamos estar na igreja, vivendo a igreja como corpo de Cristo, como povo fazendo parte das conquistas, fazendo parte das orações, se alegrando com o que se alegra, chorando com os que choram, lutando com aqueles que estão na luta e regozijando com aqueles que estão na bênção. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar. E hoje eu quero falar com você a respeito dessa questão que Deus fala aqui. Deus fala assim no versículo 3, vós, pois, todos os homens de guerra. Quem é de guerra aqui? Levanta a mão. Irmão, tem que ser de guerra. Você vai aprender nessa concentração que nós vamos ter, que todas as coisas que você precisa, que faz parte do reino do céu, você vai aprender que o reino do céu é ganho na força. Na força. Você não pode ser mole, você não pode ser uma pessoa desanimada, você não pode ser uma pessoa vencida. Você tem que receber um outro espírito. Você tem que receber o espírito dos vencedores. Tem que receber. Então olha o que fala aí, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Eles tinham que tomar posse de um lugar, e a Bíblia fala que eles não tinham autoridade para aquilo. Quando que você toma posse? Quando você tem autoridade, quando você tem a posse, você tem uma escritura, então você tem autoridade.
Você tem a posse, você vai lá e toma posse, não é isso? Você compra, você comprou, então você tem autoridade, você vai lá e toma posse. Mas eles mesmos não tinham essa autoridade, eles não tinham. Então a Bíblia fala que Deus realizou ali, eu não vou pregar sobre isto, eu tenho aqui uma programação para ensinar você num projeto que nós temos durante esse ano, que vão ser um projeto de algumas conferências que nós vamos ter durante esse ano. E uma dessas conferências eu quero ensinar você a respeito do que você vai ver aqui, que se chama na Bíblia de ato profético. O que Deus ensinou para eles ali foi um ato profético. O que foi isso? Esse rodear aqui, rodear, foi um ato profético, tomando posse daquilo que eles não tinham posse, entendeu? Então, eles precisavam tomar aquele território, e a Bíblia então faz com que, através de Deus, eles realizem esse ato profético. Então você sabe que foram 7 dias, durante 6 dias eles deram uma volta por dia, mas no 7º dia eles deram 7 voltas. Então esse número 7 foi um ato profético ali, porque depois disso, se você estudar a história, você vai ver que eles lutaram durante 7 anos para conquistar aquela terra. Eles conquistaram 7 nações para poder conquistar aquela terra. Então o número 7 está muito ali. Então essas 7 voltas eram uma espécie de profecia a respeito daquilo que eles iam realizar, entendeu? Mas por que eles tiveram que fazer isso? Porque eles não tinham a posse, porque eles não tinham autoridade. E por que eles não tinham autoridade? Eu vou te mostrar. Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27 e o versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, olha como que Deus, ele ensina aqui. A Bíblia fala que ele fez o homem e ele fez a mulher. Então, para Deus, tem diferença entre homem e mulher? Não tem. Ele fez os dois, então os dois são obras de Deus. A única diferença que Deus faz, não só sobre o aspecto de homem, de mulher, mas sobre o aspecto de tudo, é que ele fez o homem primeiro e fez a mulher depois. E para Deus pesa em toda a Bíblia a questão da primogenitura. Então, na obra da criação, quem é o primogênito? É o homem. É o homem. Então veja que por isso que Deus olha o homem de uma maneira diferente sobre alguns aspectos, mas sobre o aspecto da salvação, por exemplo, não tem diferença. O homem precisa de Jesus para ser salvo, como a mulher também precisa de Jesus para ser salva. A respeito do céu, existe um lugar no céu para o homem que é salvo em Cristo, e existe um lugar no céu também para a mulher que é salva em Cristo. Não tem diferença, não tem diferença. Então veja que a Bíblia diz que o homem e a mulher foram feitas por Deus. Por quem que você foi feito, irmão?
por Deus, irmão. Por Deus. Então você não é um acaso. Você não é uma tragédia. Você não é o resultado de um descuido, de um problema. Não. Você foi feito por Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar Ele. E a Bíblia fala que Deus te fez, e depois de ter feito, Ele deixou você para lá? Não. A Bíblia fala que Ele te fez e Ele te abençoou. Então você é amaldiçoado ou você é abençoado? Abençoado. Você é abençoado. Repreenda essa voz do inimigo que às vezes fica falando: não, você não vai dar certo. Não, ó, você não tem jeito. Você nunca vai ser feliz. Repreenda. Diga assim: em nome de Jesus, eu repreendo essa voz do inimigo. Amém. Você é abençoado por Deus. Com que tipo de bênção que Deus te abençoou? A Bíblia fala que Ele disse assim: sede fecundo. O que significa isso, irmão? A Bíblia fala assim: seja, Deus disse assim, ó, seja produtivo. Então, irmão, é para acontecer na sua vida. Deus te abençoou para que as coisas possam acontecer no seu caminho. Pode aplaudir, adorar Ele, glorificá-lo. Pastor, mas por que não acontece? Então, aí você precisa vir na concentração, para você saber por que não acontece. Primeiro, porque você precisa lutar contra esses inimigos. E segundo, porque você precisa, além de vencer os inimigos, limpar o território. Amém, irmão? Então veja que Deus te abençoou para que você dê certo, não errado. Deus te abençoou para que você brote, para que você se multiplique, para que você aconteça, para que você brilhe, para que você dê resultado. Para isso que Deus te abençoa. E aí Ele falou assim, ó, seja fecundo. Fecundo de que maneira? Se multiplique. Multiplicai-vos, multiplica. Tudo que tiver na tua mão, multiplica. Multiplica. Tudo, não pode minguar, irmão. Não pode minguar, não pode quebrar, não pode estragar, não pode desaparecer. O que está na nossa mão, Deus disse para multiplicar. Pode aplaudir, adora a Deus e toma posse. Toma posse, irmão. Porque às vezes chega na mão e desaparece. É ou não é? Desaparece. Some. E aí o que você faz? Aí você reclama. Aí você comenta. Ah, desapareceu. Sumiu. Não é para você comentar. Não é para você reclamar. É para você lutar. É para você ser homem de guerra. É para você ser mulher de... Porque se sumiu, se estava na sua mão e sumiu, se estava na sua mão e desapareceu, se estava na sua mão e você perdeu, irmão, você não pode deixar de lado o que Deus profetizou na sua vida. Não é para acontecer isto, é para multiplicar, irmão. É para multiplicar. Então ele disse aí, enchei a terra, e ele fala assim, sujeitai. Sabe o que significa sujeitai? Significa assim, ó, torne tudo dependente de você. Não é você que vai depender das coisas. São as coisas que vão depender de você. Tudo Deus criou, é ou não é? Mas qual é a principal obra da criação de Deus? Você. É você. Então não é você que depende das coisas, as coisas que dependem de você.
elas têm que estar sujeitas. A Bíblia fala que, além de estarem sujeitas, a Bíblia fala que Deus disse assim, dominai. O que significa? Domine, tenha autoridade sobre as coisas, tenha conhecimento. Então, irmão, você quer dar certo? Você quer dar certo? Se você quer realmente dar certo, você tem que aplicar esse conceito aqui na sua vida. Então, na sua vida, as coisas têm que multiplicar. As coisas têm que estarem dominadas. As coisas têm que sentir dependência de você. Então, aplica isso na sua casa. A sua família, para ser abençoada, ela tem que viver essa realidade aqui. O seu trabalho, a sua profissão para dar certo, irmão, você não pode trabalhar por trabalhar, você não pode trabalhar por dinheiro. Você não faz parte do povo desse mundo, você faz parte do povo então você tem que tomar posse do seu território. A sua família tem que ser seu território. O seu trabalho tem que ser seu território. A sua igreja tem que ser seu território, irmão. Essas coisas aqui tem que acontecer. Você tem que ter domínio sobre estas. Você tem que ter domínio sobre a sua família. Como é que está a sua família? Está no domínio ou está no descontrole? Se está no descontrole, você tem a promessa, mas você não tem a posse. Você tem família, mas você não vive bem em família. Por quê? Porque não está no teu controle. Você trabalha, mas o seu trabalho não tem resultado. Por quê? Porque não está no seu controle. O seu trabalho tem que estar no seu controle. As contas tem que... Você não pode ser controlado pelas suas contas, controlado pelas suas dívidas, não. Você que controla as suas contas, você que controla a sua dívida, você que controla a sua responsabilidade, você tem que controlar. Você não foi feito para ser controlado, você foi feito para controlar, amém? Pode aplaudir e glorificar Deus, irmão. Você tem que ter domínio. Você é pai, então você tem que ter domínio dessa área. Você tem que saber ser pai. Você é mãe, você tem que ter domínio. Você é marido, você tem que saber o que é ser marido. Tem que ter domínio. Você é esposa, então você tem que ter domínio. Você não pode passar a bola para alguém. Você não pode passar a sua responsabilidade para o outro. Se você não liga, as coisas não vão dar certo. Se você não liga para sua família não vai dar certo. Se você não liga para o seu trabalho não vai dar certo. Não vai dar em nada. Porque a bênção de Deus está vinculada ao domínio. A bênção de Deus está dominada à sujeição. Crescei, multiplicai-vos, sujeitai e é o que está escrito aí, está vendo aí, domina tudo, toma conta de tudo. Então, foi assim, pastor, mas eu não consigo. Consegue, como é que não? Quem foi que te fez? E quem te abençoou dessa maneira? Então, quem é que está errado? Você que está errado nesse conceito. Você pode não ter vontade, você pode estar desanimado, você pode estar desencorajado, mas em termos de capacidade, não. Não duvide das coisas que Deus faz e das coisas que Deus fala. Não duvide, nunca. Se Deus fez, ninguém pode mudar. E se Deus falou, ninguém pode acrescentar ou tirar. Amém? Pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia, diga comigo, aleluia. Irmão. Então você tem que entrar nesse clima. Você tem que criar um clima de milagre para que as coisas... Que clima de milagre é esse? As coisas têm que ser sujeitas a mim. Então, por exemplo, você não está lá no trabalho, você faltou no trabalho. As pessoas têm que falar o quê?
Puxa, fulano não veio hoje, vai fazer uma falta. Por quê? Porque aquilo lá está sujeito a você, você faz falta. Agora, se você não vai trabalhar e as pessoas falam assim, graças a Deus, que dia de alívio, hoje a produção vai aumentar. Entendeu? Se você não está em casa e as pessoas estão felizes, e a hora que você chega, o clima fica ruim, está errado. A sua família tem que sentir falta de você. Você precisa ser desejado, você precisa ser querido, você precisa ser amado. Então arruma o clima dos seus relacionamentos. Arruma o clima lá na empresa, arruma o clima na sua casa, arruma o clima na igreja. Presta atenção no que Deus está falando. Porque Deus quer você abençoado, não assim injuriado, não assim cabisbaixo. Deus quer você resplandecendo. Pode aplaudir, adora a Deus, irmão. Mas acontece que Deus faz assim, mas a gente perde. A gente perde a bênção de Deus. E você tem que tomar cuidado para não perder a bênção de Deus. Pastor, eu perdi a bênção de Deus. Será que pode isso? Eu vou te mostrar. Abre aí, capítulo 9 de Gênesis. Pastor, a minha casa está tão triste. Pastor, o meu trabalho está tão improdutivo. Olhe para mim. Você perdeu a bênção. A sua casa era para ser abençoada. O trabalho das suas mãos era para ser abençoado. Você perdeu a bênção. Você perdeu a bênção. Capítulo 9, versículo 1. Fala assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Olhe para mim. A turma que veio da descendência de Adão, morreram todos no dilúvio. Amém? Acompanhou? Morreram todos no dilúvio. Do dilúvio passa quem? Sai quem? A família de Noé e seus. Vamos começar tudo de novo. Certo, irmãos? Acompanhou? Diga, vamos começar tudo de novo. Então olha só como que começa tudo de novo, igualzinho lá atrás. Lá atrás Deus abençoou o homem e a mulher. Aqui, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, mesma coisa, sede fecundos, multiplicai e enchei viu? Mesma coisa, só faltou uma coisa. Noé perdeu a bênção de dominar e de sujeitar. Quem entendeu? Diga amém. Pastor, a minha casa não está feliz. É porque você perdeu essa bênção. Você perdeu a bênção do domínio e você perdeu a bênção da sujeição. Ninguém mais depende de você. Você é uma pessoa avulsa. Com você ou sem você as coisas vão. Com você ou sem você sua casa vai. Com você ou sem você sua empresa vai. Com você ou sem você a vida anda. Você perdeu. Por isso que as coisas estão assim ruins. Você perdeu a autoridade. Você fala, entra por aqui, sai por aqui, ninguém mais te ouve, ninguém mais te obedece, ninguém mais te escuta. Você perdeu. Noé perdeu. Por isso que a descendência de Noé, quando chega lá na frente, quando chega lá diante da terra prometida, eles não tinham autoridade para entrar. Então eles tiveram que fazer ato profético. Tem gente na igreja hoje que vive debaixo de ato profético, sabia?
Tem gente que tem saúde debaixo de ato profético. Tem gente que está com família ainda de pé, debaixo de ato profético. Tem gente que está trabalhando por causa de ato profético. Tem gente que está respirando por causa de ato profético, mas não está abençoado, porque perdeu. Olha aí, capítulo de número 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo de número 7. Mas sede fecundos e multipliquai, e povoai a terra e multiplicai-vos. E para aí. Noé não recebeu autoridade. Então você não pode continuar vivendo debaixo de ato profético. Você tem que resgatar a autoridade. Onde está ruim, você tem que melhorar, porque foi Deus que te fez, e Ele te fez para que você seja abençoado pela metade, mais ou menos, completo. Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Aleluia, 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 aleluia. Você aceita? Tem gente que aceita viver de trocados. Tem gente que aceita viver de qualquer jeito. Tem gente que aceita viver com nada. Você quer viver como Noé? Você quer a bênção de Noé ou você quer a bênção da criação? Da criação. Mas eu posso, pastor? Boa notícia, pode. Você pode. Diga, eu posso. Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim, graças a Deus. Mais forte, diga, graças a Deus, por Jesus Cristo, meu Senhor, que me dá autoridade. Pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Mateus capítulo de número 28. Aleluia. Diga glória a Deus. Tem coisa boa chegando, irmão. Aleluia. Diga aleluia. Mateus capítulo de número 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aleluia. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas os anjos, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia. Como está dito, vinde ver onde Ele jazia. Diga assim, Jesus ressuscitou. Aleluia. Pulando tudo isso aí que você já conhece, vai lá no versículo 18 e veja Jesus ressuscitado falando. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na... Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Adão foi abençoado para ser fecundo e ter autoridade, perdeu. Noé foi abençoado para ser fecundo, e os homens ficaram sem autoridade, mas, diga assim, mas Jesus Cristo ressuscitou, e foi o primeiro homem depois de Noé a receber autoridade no céu e na...
Agora pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Aleluia! Vamos fechar essa mensagem agora, para você poder aplicar. Você não tem autoria, mas o seu Deus tem. Você não tem autoridade, mas Jesus tem. Aleluia. Então, quando você chega a Cristo, mesmo não tendo, você faz uso da autoridade porque Ele mesmo disse, em meu, aleluia, em meu nome expelirão, em meu nome vocês terão autoridade. Aleluia. Então o que você está esperando? Põe isso na tua cabeça, foi Deus que me fez. Eu sou fecundo e em Cristo eu tenho autoridade. Levanta a sua casa debaixo do nome poderoso de Jesus Cristo. Levanta o seu trabalho debaixo do nome poderoso de Jesus. Levanta a sua vida debaixo do nome poderoso de Jesus. Não precisa mais de ato profético, não. Não precisa mais de ato profético. Você chega na porta em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Toma posse do que você precisa. Toma posse. Ele te escolheu e vos chamou para que você vá e você frutifique com autoridade. Fica de pé. Fica de pé. Presta atenção. Diga assim: eu sou obra das mãos de Deus. Diga assim: eu sou abençoado por Deus para frutificar, para multiplicar, para prosperar. Entendeu? Você é isto. O que te falta? Autoridade. O que te falta? Domínio. Que você vai alcançar através de Cristo. Por isso que sempre que você for fazer alguma coisa, faça em nome de então, mas a gente vai fazer em nosso nome. É aí que a gente tropeça. E você precisa sair daqui hoje aprendendo isso e colocando em prática. Faça o que você quiser fazer. Chegue aonde você quiser chegar. Deus te abençoou para isto. Não tem limite. Olha o que o próprio Deus fala. Vê se você consegue entender essa grandeza. O próprio Deus fala assim, ó: pede-me e eu te darei as nações por herança. Não tem limite. Vai aonde você quiser. Pede o que você quiser, alcança o que você quiser, mas aprende a fazer isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque para isso Ele veio, para desfazer as obras do diabo na nossa vida. Aleluia! Para tirar a autoridade do diabo na nossa vida. Diga: eu sou de Deus. Pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Adora Ele. Adora Ele, sirva a Ele, acredite nele, eu quero que você, pela fé, quero que você feche os teus olhos.
E eu quero que você olhe pela fé o seu maior inimigo, o seu maior adversário. Eu quero que você olhe para aquilo que você está fugindo. Eu quero que você olhe para aquilo de que você tem medo. Eu quero que você olhe para aquilo que tem te enfrentado, para aquilo que tem sido uma barreira, para aquilo que tem dificultado a sua vida, dificultado a sua caminhada, dificultado a sua jornada, porque hoje é dia de milagre na sua vida. Hoje é dia de você receber de Jesus Cristo autoridade para passar, autoridade para avançar. Essa muralha vai cair, essa barreira vai cair, esse mal vai ser destruído, porque Jesus está aqui. Jesus, declare isso, receba agora, receba autoridade de Deus, de Deus. Põe a mão no teu coração e diga assim: em nome de Jesus, eu recebo agora autoridade no nome de Jesus Cristo sobre a minha vida, porque abençoado eu sou obra das mãos de Deus, e agora, como um guerreiro, eu vou enfrentar esse meu inimigo, esse meu adversário, porque nada, absolutamente nada, permanecerá diante de mim. Os meus inimigos não vão conseguir resistir todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo, põe a mão no seu coração, diga assim: em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse desse novo tempo, dessa nova fase na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco por terra todos os invasores, todos aqueles que roubaram a minha saúde, a minha alegria, a minha família, a minha produtividade, todos aqueles que assaltaram a minha vida. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora, espírito das trevas, sai, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Pode aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Faça isso com alegria, faça isso com fé. Repreende a dúvida, repreende a incredulidade, repreende. Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por aqueles, meu Deus, que conseguiram enfrentar suas dificuldades, enfrentar os seus problemas, e conseguiram, meu Deus, terminar essa campanha aqui nesta sexta-feira, Senhor. Mas quero te pedir por aqueles que vão prosseguir, meu Pai, para que eles possam ir até o fim, Senhor, e que eles possam, meu Deus, alcançar, Pai, todas as bênçãos derramadas do céu, Senhor. Que a tua igreja possa, meu Deus, ser uma igreja de testemunho, meu Pai. Que a tua igreja possa ser uma igreja de visão. E a nossa visão, Senhor, é uma nova fase. A nossa visão, meu Deus, são as nossas conquistas, meu Pai. E para isso, meu Deus, que o teu povo, a partir de agora, a partir desse momento, não esteja mais debaixo de nenhum decreto profético, mas que esteja, meu Deus, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim eu oro e assim eu os abençoo, no nome poderoso de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja agora e para todo sempre, com toda a tua igreja. Aquele que crê e recebe, diga comigo:
bem alto para Jesus. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo. Esse nome tem poder.